nós vamos ministrar isso durante o mês, não é só a questão do ambiente da igreja, nós vamos falar de muitos outros assuntos sobre acolhimento. Mas a princípio, o que o Senhor me incomodou a dizer é sobre isso, amém? E eu lembro disso também, alguns pastores vão lá para a porta e vão cumprimentando um por um, isso é muito bacana, cada igreja tem a sua visão. A parte do acolhimento, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos ensina muito sobre essa questão de acolhermos bem as pessoas. Em 1 Pedro 4,9 diz, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem o quê? Murmuração. Ou seja, o apóstolo Pedro está colocando essa questão de recebermos, ele, claro, não fala apenas naquela época, naquele contexto, não havia igreja no sentido como existe hoje. As igrejas, na verdade, as reuniões aconteciam nas casas das pessoas. Então pensa, essa questão de sermos bons hospitaleiros, bons acolhedores, era que naquele sentido as pessoas se reuniam nas casas, e por se reunirem nas casas, tinha que aquela pessoa anfitriã daquela casa receber bem as pessoas, e quem sem murmuração, sem ficar ali, de novo a minha casa vai estar cheia, de novo vai vir tal irmão, puxa, de novo vai vir aquela pessoa, não. Então a própria palavra do Senhor nos orienta a sermos pessoas e sermos cristãos que recebemos bem as pessoas, que acolhemos bem as pessoas. Eu não falo isso apenas no sentido como igreja, mas também como sentido da nossa casa. Quando vir algum estrangeiro, alguma pessoa de fora te visitar, receba bem essa pessoa, dê o seu melhor para essa pessoa, compartilhe isso, e você vai ver isso em culturas, até mesmo nas culturas do nosso país. Quando você vai para o Nordeste, você é muito bem recebido naqueles lugares, amém? E na verdade, sobre essa questão da igreja ser um lugar de acolhimento, amém, por ser um princípio cristão, existe sim muitas estatísticas que eu andei pesquisando, que realmente um dos fatores mais motivantes para que uma pessoa fique numa igreja, num lugar, é como ela é recebida, como as pessoas ali vão receber ela. Não é sempre a música, não é a comodidade de uma cadeira confortável, não é o ambiente no sentido do salão. O principal ponto de uma pessoa ficar numa denominação, ficar numa igreja, é como ela é acolhida no momento que ela chega. Como ela é recebida, como ela é tocada pelas pessoas. E precisamos ter esse calor, o calor do Espírito Santo como cristãos. A palavra fala tanto de amor, fala tanto de nós amarmos uns aos outros, fala tanto de nós termos uma reciprocidade com o próximo, fala tanto de carregarmos as cargas uns dos outros, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, e tudo isso é acolhimento. Quando alguém está chorando, precisando de um consolo, seja na hora de um culto, na hora de adoração, num pequeno grupo, numa escola de profeta, numa escola de fundamento, não importa o momento, mas se você ver que uma pessoa precisa receber ali um abraço, porque está chorando, vá lá, chore com ela se necessário. Como nós vemos aqui o Rodrigo testemunhando de 2 bênçãos que ele recebeu praticamente em 2 semanas, é momento de o quê? De nos alegrarmos junto com ele. É momento de quando nós vemos os nossos irmãos ou líderes de ministérios fazendo as suas atividades, indo em direção ao alvo que Deus colocou, precisamos estar junto com ele, carregando a carga dele junto com ele, ajudando ele no momento que ele mais precisa. Isso tudo é o quê? Acolhimento. Porque as pessoas, o ser humano foi criado para se relacionar. Diga para o seu irmão, você foi criado para se relacionar. Se relacionem, conversem, não criem apenas o seu grupo ali alheio, isso não é acolhimento. Ou seja, eu crio um grupo na igreja, vejo as pessoas chegando à igreja, mas eu permaneço com o meu grupo, eu viro as costas para aquele que está chegando. Não, aqueles que estão no seu grupo já estão sendo acolhidos. Eu preciso olhar para fora e acolher aqueles que estão chegando, porque as pessoas estão, queira ou não, atrás de amizades, atrás de um bom relacionamento, de ter experiências novas com outras pessoas. Eu sei que cada um tem ali a sua personalidade, mas precisamos, como cristãos, nos esforçar a acolher melhor as pessoas. Uma igreja acolhedora, queridos, ela precisa criar esse vínculo de amizades.
Uma igreja acolhedora precisa criar não os grupos, mas criar um ambiente que, como você chegou aqui, como a Vânia, a Lane, a Marinalva, o Elisoldo chegaram, num pequeno grupo, por exemplo, e se sentiram o quê? Poxa, parece que é a minha família, parece que aqui é o lugar que eu desejei estar, as pessoas me entendem, elas me escutam, aqui eu tenho voz, eu sou ouvido, porque muitas vezes ela não tem ouvido na sua casa, ela não tem voz na sua casa, muitas vezes ela não tem voz onde trabalha, ela não é escutada de uma forma sincera, às vezes pelo marido ou pela esposa, e quando ela chega no pequeno grupo, quando ela chega na igreja, quando ela olha o ambiente, ali ela vê a Vânia, vê a Laninha e o Sandro, que são o trio Parada Dura, vão para todo lugar, eu quero fazer parte desse grupo, nos sentimos acolhidos. Como é ruim, não é verdade, Vânia? Você ir numa igreja, ir em vários cultos e você nem ser percebido, não criou nenhum vínculo, isso é muito ruim. Quem já teve esse tipo de experiência além da Vânia? E não falo apenas questão de igreja, qualquer ambiente, o ambiente de trabalho, por exemplo, como é você chegar no ambiente de trabalho e você não conseguir criar ali amizades, relacionamentos, isso é ruim. Então, queridos, uma igreja acolhedora, ela precisa entender os vínculos de amizades, porque nós somos cristãos, e cristãos se relacionam, o evangelho ele é relacionamento, porque se eu não me relacionar com ninguém, eu não vou conseguir pregar o evangelho, eu não vou conseguir levar uma mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de paz, a mensagem de libertação, porque eu me encubro aqui, eu me isolo no meu pequeno mundo, e vivo só para mim, vou na igreja, recebo a bênção e volto para casa, volto na igreja de novo, recebo a bênção e volto para casa. Não! Deus quer que você se relacione, porque você tem algo para oferecer para as pessoas, e sabe o que você tem para oferecer às pessoas? A unção que Deus derramou sobre a sua vida, que é única, que é sobre você, é particularidade sua, então derrame sobre as pessoas. Glória a Deus pelo amém. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, você tem uma unção sobre a sua vida. Então espalhe, e só através do acolhimento. Sem acolhimento, meus irmãos, nós não criamos vínculos, não criamos expectativas nas pessoas, no sentido delas expressar, quando eu me relaciono, quando eu acolho a pessoa, eu estou expressando o amor de Deus em gestos, em abraços, em fala, em ouvir a pessoa. Olha que lindo isso, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e quando eu acolho ali o Igor, acolho ali a Stephanie, estou dizendo, olha, as minhas ações, os meus gestos, representam o amor de Deus para a vida das pessoas. Uma igreja que não expressa o amor nesses gestos, nessas ações, meu irmão, não está refletindo o espírito desse evangelho que Jesus deixou para nós. Vamos olhar na palavra, Jesus em todo momento, ele acolhia as pessoas, quando as multidões vinham ali até Jesus, ouvir os seus sermões, ele olhava para as pessoas e tinha compaixão e falava assim: não podemos dispensar eles, estão aqui há horas, vieram de longe. E Jesus ali fez aqueles 2 milagres da multiplicação de pães e abençoou uma grande, olha o que Jesus fez, é interessante, né? Ele vem, pega os pãezinhos, multiplica os pães, e o que ele faz? Ele não sai distribuindo sozinho, ele mais uma vez acolhe os seus 12 discípulos, os seus discípulos, e fala: olha, está aqui os pães, distribuam, façam vocês o acolhimento por essas pessoas. Nada que Jesus nos ensinou é algo individual, o evangelho não é individualidade, o evangelho é compartilhar, o evangelho é ser mais um, mais dois, mais três, o evangelho é isso, não é eu fazer sozinho, não é eu ser sozinho, o evangelho é eu estar com mais alguém, o evangelho é eu compartilhar algo que Deus está dando para mim, porque Jesus fez exatamente isso, ele acolheu a multidão, compartilhou com os discípulos os pães e falou: vai lá, acolham essas pessoas, sejam vocês os meus braços, sejam vocês a mensagem de amor, porque é gesto, não podemos apenas sentar na cadeira e esperar com que o pastor, a pastora, os presbíteros, os líderes acolham as pessoas, não, a partir do momento que eu aceitei a Jesus na minha vida, independente da igreja que você serve, da igreja local ou não, você precisa entender o acolhimento, e você precisa compartilhar a sua vida com o próximo. E quando eu falo de compartilhar, não é de você falar dos seus segredos, dos seus pecados, isso você precisa ter muita sensibilidade, e saber compartilhar as suas dificuldades com a pessoa certa. Mas você pode ser ali um ombro, um consolo através do Espírito Santo para a vida de alguém. A igreja, meu irmão, foi chamada por Deus para transformar através do evangelho. A igreja é uma família que se reúne para cultuar a Deus. Nós estamos aqui reunidos, aqui todos estão acolhidos num lugar para quê? Para cultuarmos ao Senhor. E Paulo, ele escreve lá na sua primeira carta em Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler? Abra aí 1 Coríntios 12.
do verso 12 em diante. Eu creio que esse mês, meu irmão, Deus vai usar a sua vida de uma forma muito poderosa. Você vai ter experiências nessa questão de acolhimento lindas. Eu tenho orado para isso, para que cada um de nós venhamos a ter essa experiência de que acolher não é só fazer amizades, acolher é muito mais que isso. Acolher significa que eu preciso entender que sou o corpo. E é isso que o apóstolo Paulo está ali relatando nessa carta de 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, vamos dizer, diz assim, eu preciso correr um pouquinho, amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, já pensou, meu irmão? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, olha que lindo, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Diga assim para o seu irmão, você é membro do corpo de Cristo. Diante desse texto, eu quero compartilhar com vocês sobre ser corpo, porque uma igreja que ela não é corpo, ela não tem como ser acolhedora. Porque como eu vou acolher alguém se eu não sou corpo com ninguém? Se de repente eu sou apenas uma pessoa individualmente, não. Para sermos uma igreja acolhedora, cada um de nós precisamos entender que somos parte de um corpo. Seja aqueles que têm um atributo menos honroso, como Paulo diz, seja aquele que tem um título maior na igreja, ele é o pastor, mas é a Cândida, que é intercessora. Não importa a questão daquilo que você é no corpo, mas aquilo que você é o que faz o corpo caminhar em unidade, entendendo o que você faz. Se você é um intercessor, que você seja a sua função, faça a sua função. Se eu sou o pastor, eu preciso entender que preciso exercer a minha função como pastor. Eu não posso querer ser a fotógrafa da igreja, da parte da mídia, porque eu não sei fotografar, mas a Vânia, que isso faz muito bem, ela faz com excelência, ela está sendo útil ao corpo. Sem isso não há acolhimento. Então uma igreja acolhedora é uma igreja que investe primeiramente na unidade. Diga assim para o seu irmão, você é um comigo. Fala de verdade, olha para ele, essa pessoa tão linda e maravilhosa que está ao seu lado, porque ele é um com você. Diga assim, você é um comigo. Queridos, a igreja é uma unidade, ela é única. E é interessante que numa igreja há pessoas pobres, há ricos, há pessoas que têm formação em graduação, há outros que só têm um colegial, há outras que nem isso têm, há pessoas que são doutores, há pessoas que não são, há vários profissionais aqui, não é verdade? Ou todo mundo aqui é pastor? Todo mundo aqui é pastor? Todo mundo aqui é psicanalista? Todo mundo aqui é gerente financeiro? Todo mundo aqui é bancário? Todo mundo aqui é RH? Só uma... Todo mundo aqui é psicólogo? De psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco, amém? Já pensou se todo mundo fosse a mesma coisa? Não, isso é unidade. Ou seja, se chega um doutor aqui na igreja e existem outros doutores, o que vai acontecer? Ele vai conseguir ser muito bem acolhido.
Isso é uma coisa que vai além, depois nós podemos uma hora ministrar. Então, quando nós nos reunimos como igreja, meu irmão, todas as diferenças, ela perde o seu significado. Olha só, eu olho aqui, eu não estou vendo a profissão de vocês. Alguns eu sei que são, outros eu não sei. Mas quando você olha, tenta olhar a igreja, olha agora a igreja, tenta olhar ao seu redor. O que você está vendo, meu irmão? Você está vendo doutores? Você está vendo guitarristas, bateristas? Não. Quando a igreja se reúne, essas diferenças, elas perdem o significado. Ou seja, aquela pessoa que entra, ela olha, meu Deus, eu vejo uma igreja que abraça, que acolhe, que restaura, que derrama unção sobre a minha vida. Irmão, pensa, não tem... Quando uma igreja ela acolhe aquela pessoa que entende essa unidade, se ela tem um cargo de doutor, por exemplo, ela vai receber a oração da Candidinha sem nenhum problema. Porque ela entendeu o princípio do acolhimento. Não é porque a Cândida é uma intercessora, não é porque ela não tem uma profissão como a dele, que ele não vai receber a oração que ela está derramando sobre ele, ou uma palavra. Quando eu tenho isso, infelizmente, eu levanto o muro, eu não gero ponte, eu levanto o muro, falo, não, eu não quero que a Vânia ore por mim, porque a Vânia é fotógrafa da igreja, não, eu quero que o presbítero ore por mim, eu quero que o pastor ore por mim. Já viu gente assim? Não, se não for o apóstolo aqui orar por mim, não. E não receba a oração do Wagner. Qual que é a sua profissão, Wagner? Técnica eletrônica. Não, eu não quero receber uma oração de um cara que é técnico em eletrônica, que mora lá no Morro Doce. Isso não é unidade. Não me traz acolhimento, nem eu vou desejar ser acolhido. Então a unidade na igreja, ela não olha isso. Precisamos entender que em Cristo a unidade com o Pai e o Filho foi extremamente recíproca um com o outro. Em João 17, 20 ao 23 diz isso. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem de quem? Deles, para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nessa oração, meus amados, Jesus está nos ensinando a necessidade de investirmos aqui na igreja a unidade como um corpo. Ele está nos convidando a olhar para Ele, a olhar para Jesus, a olhar para o Pai e a olhar para o Espírito Santo. Mas o olhar nosso não pode estar apenas naquilo que Ele nos ensina, mas nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Meu querido, um corpo existe para materializar a imagem e a semelhança de Deus. Olhe para o seu irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, quem te olha vê Deus, quem te olha vê Jesus, quem te olha vê o Espírito Santo de Deus. Então seja essa pessoa que leva essas ações de Deus, de Jesus e do Espírito Santo a este mundo. Porque o seu corpo materializa a imagem de Deus. O seu corpo materializa o amor de Deus através das pessoas. E isso só é transbordado no acolhimento, no afeto, no olhar diferenciado, no olhar como de Cristo. Ser uma igreja acolhedora é as pessoas olharem para rios, olharem para cada um de nós e verem o quê? O Bruno? Verem o pastor? Não. Ver Jesus em nossas vidas. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu vejo Jesus em você. Por isso, meus amados, para sermos uma igreja acolhedora, eu preciso demonstrar esse acolhimento de Jesus. Jesus acolhia todos. Jesus ia na casa de pecador, de publicano. Jesus estava com os seus 12, estava com 70 e se ajuntava com a multidão. Ele não criava restrições em quem ele estaria. E para falar a verdade, ele batia muito nos religiosos, nos fariseus, nos doutores da lei daquela época. Por quê? Eles olhavam sim aquilo que você era para tentar ter unidade com você. Eles olhavam sim o que você tinha de posse, o que você realmente representava naquela época, naquela comunidade. Na igreja, meus irmãos, não há acolhimento sem unidade.
Então a unidade é olhar aqui e ver todos vocês, somos um, tá vendo? Eu não estou vendo classe social, eu não estou vendo bens, eu não estou vendo classe econômica, eu não estou vendo a sua graduação, eu não estou vendo quanto que você tem na conta, eu não estou vendo quais os carros que você tem, eu não estou vendo aqui se você é mais espiritual, se você é menos espiritual, eu não estou vendo se você é presbítero, se você é diácono, se você é pastor, se você é apenas um membro dessa igreja, eu não estou vendo, eu estou vendo a unidade, que você possa enxergar isso. Olhe isso. Porque quando eu enxergo a unidade, eu vou acolher muito bem as pessoas. Tudo que somos, meus amados, a partir deste acolhimento, Jesus deu na cruz por nós, porque quando ele foi pregado naquele madeiro, ele acolheu a nossa vida cheia de pecado, cheia de transgressão, e levou sobre ele. Jesus foi o maior exemplo de acolhimento, não apenas no seu ministério, mas até quando ele estava na cruz, sendo pregado naquele madeiro, morrendo por mim, por você, ele te acolheu. Ele diz assim: Larissa, eu estou morrendo para te salvar. Ade, eu estou morrendo para salvar a sua vida. Vânia, eu estou morrendo na cruz para trazer cura sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Ele nos acolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, e Ele é o maior exemplo de acolhimento que nós podemos ter em unidade. Então uma igreja em unidade, uma igreja em acolhimento, é uma igreja que vai investir na unidade. Então, meu irmão, seja um com o seu irmão, não crie picuinhas, não fofoque dele, não fale mal dele, não fale mal da igreja. Isso não é unidade. Isso é trazer discórdia, dissensão, isso faz parte das obras da carne. Mas os frutos do Espírito, meus irmãos, é outra coisa. É amor, é paciência, é longanimidade, é bondade, é misericórdia. Tudo isso que você precisa ter para com o seu próximo. Segundo ponto, uma igreja acolhedora, ela entende o que é servir na diversidade. A unidade não é só algo uniforme, algo único. O corpo não tem várias diversidades no corpo. A mão tem a sua função, o pé tem a sua função, o meu olho tem a função, o ouvido tem a sua função. A igreja é a mesma coisa. Cada um no corpo não está apenas ligado, mas tem a sua função. Estamos ligados como o corpo de Cristo, mas cada um fazendo a sua função, a qual Deus colocou e capacitou as nossas vidas. Uma igreja acolhedora, querido, ela enxerga nos outros essas diferenças. Uma igreja acolhedora, ela entende que, por mais que eu possa falar diferente, a nossa atitude em prol do reino tem que ser a mesma. Temos a mesma mensagem, temos as mesmas capacitações, mas nós demonstramos de formas diferentes. Uma igreja acolhedora, ela entende essa diversidade. Não estou falando dessa diversidade que o mundo prega, bem, queridos? Até esses nós acolhemos. Mas eu creio no transformar e na libertação que Cristo traz. Cada pessoa no reino de Deus tem habilidades. Você foi dotado e dado por Deus uma habilidade, uma capacidade. E você deve usufruir isso na igreja local onde você serve, servindo o seu irmão. E a nossa, às vezes, dificuldade é lidar com isso. É lidar com essas diferenças das pessoas no sentido de servir, de como cada um serve na sua habilidade. Eu, por exemplo, não tenho habilidades, vamos dizer assim, habilidades construtivas, de construir, de reformar alguma coisa. Mas eu tenho irmãos aqui que têm habilidade na eletrônica, na elétrica. Se eu vou mexer alguma coisa na igreja, na parte de luz, quem que eu vou chamar? Vou chamar o Wagner. Se eu quero fazer um púlpito, se eu quero pintar, se eu quero fazer isso, eu tenho o Percho, eu tenho o Sandro, tenho o Erisvaldo, que está sempre pensando na comida e na bebida, para a gente poder ali ter aquele momento de comunhão. Tem o Evandro, que é um excelente marceneiro. E o que ele faz? Quando eu preciso de alguma coisa na parte da madeira, vem Evandro, nos ajuda. Querido, é diversidade. Cada um com seus dons, cada um com suas habilidades. Mas entendendo que faz parte do corpo de Cristo. Imagine eu, tentando fazer um púlpito. Eu não vou conseguir. Posso chamar a D, né? A D vem e faz, não vem, Jair? Queridos, entenda que o seu irmão tem uma habilidade. Quando você precisar, chame ele. Chame ele para te ajudar. Chame ele para estar junto com você. Isso é acolhimento. Uma igreja acolhedora, ela entende que por mais que o meu irmão ele é diferente de mim nas habilidades, nas capacitações, ele é diferente de mim naquilo que ele faz, somos um. Porque naquilo que ele é melhor, ele vai te ajudar. E quando ele precisar, você vai ajudar naquilo que você é melhor. Todos nós temos dons que Deus distribuiu, que Deus deu,
E Ele quer que nós venhamos a usar em favor de quem? Nós mesmos? Não, em favor do reino de Deus. Uma igreja acolhedora, ela consegue servir a Deus e os seus propósitos, acolhendo todos com diversidade. Ela acolhe todos. Aqui a gente não pode falar assim, não, aquele irmão lá, ele é muito religioso, não, ele não pode entrar aqui na igreja. Não, deixa ele vir. Ah, aquela pessoa que está entrando aqui na igreja, ela é assim. Não tem problema, deixa ele vir. Aquela pessoa que está vindo aqui na igreja, ela usa terno, usa gravata, deixa ela vir. Porque somos parte de um reino de Deus. Não olhamos aquilo que as pessoas têm de dom ou não têm de dom. Então, aprenda a olhar para o seu irmão nesse acolhimento e falar, meu Deus, eu sou um com meu irmão, então deixa eu acolher ele, independente da diversidade que ele tem da minha vida. Uma igreja acolhedora é uma igreja que abraça em ser mútua. O que é ser mútua, queridos? É uma igreja que compartilha. É uma igreja que ela pode mudar algo. Uma igreja que tem a sua mutualidade, ela é recíproca, ela faz troca. Uma igreja acolhedora, ela entende que ela pode ser recíproca com o amor das pessoas. Ou seja, da mesma forma que eu recebo algo de um irmão, eu também vou dar a ele, mutualidade. Eu vou dar algo em troca. O evangelho é compartilhar. O evangelho é compartilhar o amor, é compartilhar as experiências, é compartilhar aquilo que Deus te deu, e você vai ser recíproco com o seu irmão. Se o seu irmão chegar e te abraçar e der algo a você, seja recíproco com ele. O abrace, o ame, fale algo, traga uma mensagem sobre ele. Mas uma igreja acolhedora, ela é mútua, ela acolhe, é recíproca naquilo que ela é. Deus nos chamou para isso. Não podemos ser uma igreja individualista, ou seja, tudo que eu quero é para mim. Não, eu quero o amor das pessoas, não, eu quero só isso, eu quero aquilo, não. Da mesma forma que Deus me dá, Vânia, eu também tenho para dar. Queridos, isso eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se você tem um acolhimento, se você tem o amor de Deus sobre a sua vida, você vai compartilhar esse amor que Deus derramou sobre você, sobre a igreja, e você vai compartilhar isso não apenas com o seu irmão, mas você vai compartilhar com as pessoas lá fora. Se chegar alguém aqui de fora, o que nós temos que fazer? É acolher com amor, da mesma forma que nós somos recebidos com amor, da mesma forma que a Mari foi recebida com um abraço, se sentiu bem. Eu sei que a Mari, quando ela está ali na porta, ela também dá o amor, ela é também de abraçar, ela também é de compartilhar, ela também é de compartilhar aquilo que Deus deu para ela. Reciprocidade. Uma igreja acolhedora, ela é recíproca naquilo que Deus tem derramado sobre ela. Se Deus tem derramado uma unção na adoração para nós, se Deus tem derramado uma unção sobre a sua vida, meu irmão, compartilhe com o próximo, compartilhe com ele. Se Deus tem te dado uma experiência sobrenatural, compartilhe com alguém que precisa ter dessa experiência. Se você tem ali, se Deus te deu algo, seja material ou não, compartilhe com alguém, porque você vai estar sendo acolhedor referente àquela pessoa. Como é bom nós chegarmos no local e compartilharmos uma mesa, não é verdade? Quando você chama alguém para ir na sua casa, você não faz nada, não prepara nada. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente não prepara uma mesa para ela, independente do pouco que tem ou do muito. Você faz um cafezinho, às vezes faz um bolo rapidinho, compra um pão, mas você está o quê? Compartilhando aquela pessoa e acolhendo ela naquele momento. Como é ruim nós irmos numa casa e a pessoa não tem essa mesma reciprocidade que você tem com ela. Mas você deve pagar o mal com o mal? Nunca. Continue sendo recíproco naquilo que ela fez para você, naquilo que ela fez ou não fez para você. Porque o que te chamou para você compartilhar foi Deus. E aquilo que eu tenho eu te dou. Quando Pedro e João, eles estavam naquela escadaria logo após o batismo do Espírito Santo, aquele paralítico chegou até Pedro: olha, me cura, eu quero andar. Ele falou: eu não tenho nada para te dar. Eu mesmo não tenho nada, mas o que tenho te dou, receba a cura. O Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro, e quando ele libera uma palavra daquele paralítico volta a andar. Às vezes você não vai ter nada de bem material para compartilhar, mas você tem uma coisa que Deus já derramou sobre a sua vida, que é a unção, que é o Espírito Santo de Deus. Então compartilhe, ministre, libera uma mensagem para aquela pessoa, abraça aquela pessoa. Isso é uma igreja acolhedora, é uma igreja mútua. E o último detalhe de uma igreja acolhedora é uma igreja que ela é prática em ser generosa e solidária. Quando Paulo ele fala sobre o corpo de Cristo, ele fala exatamente isso, de que nós precisamos ser solidários um com o outro, de entender que aquela parte do meu corpo que está doente, que está sentindo, eu preciso o quê? Eu vou sentir também. A compaixão, querido, é ver a necessidade do próximo e se solidarizar.
Quantas vezes nós não entramos na igreja e saímos sem saber como o nosso irmão ou aquela pessoa que está, ela tem vivido a sua vida? Quantas vezes nós não compartilhamos mensagens durante a semana, porque nós entramos numa rotina e esquecemos de mandar uma mensagem para alguém, esquecemos de falar algo para alguém. Entenda, o que está sendo ministrado hoje aqui, não é para que nós já somos assim, mas é que Deus está nos ensinando para sermos assim. Sermos uma igreja mútua, recíproca, sermos uma igreja generosa, uma igreja que tenha compaixão, que olhe para a vida do próximo de uma forma diferente. Falar que somos assim, não somos, mas Deus está nos caminhando para buscarmos ser isso. Uma igreja acolhedora, uma igreja restauradora. Eu não vou restaurar se eu não acolher antes aquela pessoa ferida. Eu não vou restaurar se eu não abraçar aquela pessoa que está angustiada na sua alma, tem aquela dor da perca, tem aquela dor de algo que está sofrendo. Não vamos restaurar uma vida se eu não abraçar e acolher aquela pessoa e ter compaixão dela. Estamos vivendo num tempo de uma sociedade que teve a morte dessa cantora, da Marília Mendonça. Deixou uma criança de quase 2 anos. Como ficou o nosso coração quando nós olhamos para aquela criança? Como será o crescimento daquela criança em saber que não tem uma mãe? Nem talvez teve ali ainda aquele compartilhar com a mãe mais profundo. Será que nós nos solidarizamos com a família? Será que nós nos solidarizamos e temos compaixão com outros familiares deste lugar? Com as pessoas deste lugar? Uma igreja acolhedora, querido, ela entende a unidade. Ela vai incentivar e viver, investir na unidade. Uma igreja acolhedora, ela vai ter essa reciprocidade. Olha, Igor, o que eu tenho, eu quero te dar, quero compartilhar com você. Ela vai entender a compaixão e ter mais compaixão para com o próximo. Porque eu não tenho como acolher se eu não tenho compaixão. Essa é a grande verdade, não é? Como eu vou acolher a Vânia se eu não tenho compaixão dela? Como eu vou poder abraçar o Elisvaldo no momento de dor, de perca, ou de algo que ele precise, se eu não olho para ele com compaixão? Como eu vou ter essa sensibilidade de olhar que o Léo precisa de uma ajuda, de um abraço, de um consolo? Só o Espírito Santo, através de nós, pode operar isso na vida de alguém. Precisamos estar sensíveis a isso. Uma igreja compassiva, uma igreja solidária. Uma igreja que olha a necessidade um do outro, que olha a necessidade do mundo ali fora. Temos muito o que fazer? Temos. E é como fiz isso aqui, arregaçar as mangas e falar: Senhor, se tiver que começar uma grande obra, comece em mim. Se tiver que começar um tempo de acolhimento nesta igreja, que comece em mim. Que comece na minha vida, na vida do meu irmão. Mas que eu seja aquele que vai acolher. Como seremos uma igreja acolhedora de mendigos se a gente aí não tem, talvez a gente tenha medo ou algum constrangimento de chegar perto de um morador de rua? Como eu vou acolher alguém que tem vícios em droga ou bebida, se de repente eu sou cismado com ele? Como eu vou acolher alguém, queridos, que está passando por um momento emocional difícil na sua vida? Esses dias eu estava ouvindo rádio, foi a pastora que estava ouvindo estava numa rádio, e a rádio ela tinha um costume, não lembro qual a igreja, nem nada, também não importa isso, mas eu percebia que eles demonizavam tudo ali. Então, um momento de depressão, uma pessoa que tentou cometer suicídio, e ali eles criam 99,9, eles até mesmo falaram nisso. Se a pessoa está assim, é porque ela está ali possessa por um demônio. Eu creio nisso também. Mas como que você vai chegar e reconhecer que aquela pessoa que está com depressão, a ponto de cometer suicídio, e falar para ela: olha, sai agora, demônio, em nome de Jesus? Se antes eu não acolher, se antes eu não conversar com ela, orar com ela, saber o que passa na vida dela. Como? Como, queridos, nós vamos acolher isso, se nós do nada resolvemos demonizar tudo? São demônios? Sim. Existe o princípio espiritual? Claro que existe. Mas talvez o que aquela pessoa está precisando não é que você venha fazer uma oração forte, mas é que você abrace ela e apenas escute ela. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem expressar o que está dentro delas, elas querem colocar para fora o que elas estão sentindo, aquela dor,
aquilo que está trazendo aqui um desconforto para ela. E eu e você precisamos ser ouvintes daquela pessoa. Vem aqui, minha irmã, vem aqui, meu irmão. Eu imagino que você está passando, vem aqui, só quero te escutar. Todos aqui já tiveram essas experiências de serem abraçados. Aquela hora que você mais precisava de um abraço, alguém te abraça. Aquela hora que você mais precisava que alguém te escutasse, aquela pessoa está te escutando sem querer te julgar, sem querer falar algo para você. Uma igreja acolhedora, ela entende um princípio. Mas primeiro porque ela entendeu o que é unidade. Ela entendeu o que é reciprocidade em dar e receber. Ela aprendeu o que é ser uma igreja compassiva e misericordiosa com o próximo. Deus nos chamou para este tempo, queridos, para sermos uma voz profética onde Deus nos colocou. E se queremos ser uma voz profética para este tempo, nós precisamos entender do corpo de Cristo, entender da unidade e sermos acolhedores naquilo que Deus tem feito. Eu queria que você se colocasse em pé nessa manhã. Sentar na mesa do Pai está dizendo assim: Jesus está me acolhendo. Ele está fazendo assim: vem, senta aqui comigo. Se você perceber, você vai ver que todo acolhimento faz parte da palavra. Jesus disse assim em Mateus 25: tive fome, me deste que comer. Tive sede, me deste que beber. Estava como peregrino numa terra e me recebeste. Isso é ser acolhido. Porque um dia você teve fome e você encontrou alimento na palavra de Deus. Um dia você teve sede. E a Bíblia diz que Jesus é a água da vida eterna. Você antes estava como peregrino numa terra perdida, no pecado, no mundo. Mas o Senhor te deu abrigo e você encontrou morada, encontrou casa. E hoje você está aqui, por quê? Porque Ele te abrigou. E sabe o que é melhor? Ele faz você se assentar à mesa e ter parte com Ele nesse corpo. Sentar à mesa é ter parte no corpo. Sentar à mesa é ser acolhido por Jesus primeiro e ser acolhido pelos irmãos. Nós vamos sentar à mesa daqui a pouco na ceia. A ceia não é um ato apenas individual naquilo que eu creio, naquilo que Cristo é para mim, mas é um ato de corpo, porque Jesus representa o corpo. Quando você sentar à mesa, você vai estar sentando junto com o seu irmão. Mas nessa manhã, Deus está ministrando no nosso coração para sermos uma igreja que entenda a unidade. Invista a unidade com o seu irmão. Invista em ser mútuo com ele, em ser recíproco com o seu irmão. Invista na solidariedade, na compaixão. Receba as pessoas. Receba aquele que já está do seu lado, que você já conhece há tanto tempo, mas que você nunca teve um momento de orar, de conversar, de estar com ele. Feche os teus olhos um momento. Às vezes nós entramos num automático da nossa vida a semana inteira. E às vezes o culto no domingo também ele é um automático. Às vezes a gente vem para o culto porque a gente tem que vir no culto. E esquecemos de estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer nos usar. Desde o mês passado, no ambiente profético, e ainda nós estamos, Deus tem usado a vida das pessoas para orar um pelos outros, para dar uma palavra para alguém, para abraçar aquele que precisa ser abraçado. Isso é unidade. Somos um corpo, queridos. Não estamos separados, por mais que somos famílias diferentes, temos personalidades diferentes, formas diferentes de pensar, de agir, de como estar na presença de Deus, mas somos um. E Jesus disse isso lá em João, assim: Pai, como eu sou um com você, eu estou mostrando para a igreja, para os cristãos, que eles também devem ser um contigo e comigo, e um com o seu irmão. Eu sei que é difícil nós ministrarmos unidade, vivemos a unidade, porque nós temos isso. Amanhã começa uma outra semana, uma outra rotina. Você vai trabalhar, você vai fazer tantas coisas. E muitos de nós só vamos nos ver no domingo. E muitas vezes, Bruno, aquela correria do culto.
Mas hoje Deus está dizendo assim: para um pouquinho, porque eu quero usar a sua vida para ser um com outro irmão. Eu quero usar a sua vida para acolher uma pessoa, para acolher aquele que precisa. Com os teus olhos fechados, começa a orar ao Senhor agora. Começa a pedir essa sensibilidade do Espírito Santo. Começa a pedir, se você não tem, se você está com dificuldade de ser um com o seu irmão. Começa a pedir para o Senhor, se você está tendo dificuldade nos seus relacionamentos com a igreja, com o seu irmão, com o seu próximo, com a sua família. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, me muda, porque eu quero ser recíproco com meu irmão. Eu quero poder compartilhar algo que eu tenho com ele. Eu quero poder compartilhar das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida com meu irmão. Eu quero compartilhar uma oração, eu quero compartilhar um abraço, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem dado à minha vida. Eu quero compartilhar um abraço no momento de dor com alguém, de sofrimento que aquele meu irmão está tendo. Eu quero ser recíproco um com o outro. Deus está levantando uma igreja assim para acolher. Você não está sozinho, não somos uma igreja de pessoas solitárias, mas somos uma igreja de acolhimento. Sim, eu profetizo que somos uma igreja que estamos aprendendo a caminhar no acolhimento, a consolar uns aos outros, a abraçar uns aos outros, a interceder uns pelos outros, a suprirmos as necessidades uns dos outros. Comece a orar ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a você ir até alguém e abraçar essa pessoa e começar a orar com ela agora. Compartilhe agora a sua vida de oração com ela. Abrace ela e comece a orar. Mas pastor, eu não tenho nada para dar. Sim, temos algo para dar para alguém, sim. Deus já derramou uma unção sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre você. Que você possa ser um instrumento agora de Deus para orar por alguém e derramar aquilo que Ele derramou sobre você. E eu te convido a sair do seu lugar, a ir até uma pessoa e orar ali com ela. Talvez ela não vai falar para você: olha, eu preciso de uma oração, olha, eu preciso de um abraço. Ela não vai falar, mas o Espírito Santo te direciona a fazer isso nessa manhã. Vá até alguém e ore por alguém, sem restrições. Pastor, mas eu não sei orar, o que eu vou falar? A palavra diz que Ele estaria colocando sobre nós suas palavras. Oh, acolha alguém, abrace alguém, acolha aquela pessoa que precisa agora de um abraço, de uma oração sincera, de uma oração única. Que o Senhor Jesus te use nesse momento. Você vai estar assentando à mesa do Pai, você vai estar assentando à mesa dEle. Por isso agora seja um com o seu irmão, como você é um com o Pai. O seu abraço pode trazer cura, o seu abraço pode trazer restauração, o seu abraço pode trazer refrigério agora, o seu abraço pode trazer consolo, a sua oração pode ir de encontro à necessidade daquela pessoa. Ore com todo fervor por ela, ore com toda a gana por ela, clame a Deus pela vida dessa pessoa. Oh, Espírito Santo, vem sobre a vida dos teus filhos agora, vem, Senhor, sobre a vida dos teus filhos neste momento. Traz esse consolo, traz esse refrigério, Pai, aqueles que precisam e necessitam. Oh, ralabachoriandalabás. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Senhor. Comece a orar pela pessoa que está ao seu lado. Vai pedindo da unção de Deus sobre ela. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluias. Vem, Senhor Jesus, sobre esse casal. Vem sobre esta família, Senhor Jesus, nesse momento. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos. Aplauda ao Senhor mais forte. Aplauda Ele mais forte.